isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Sejam bem-vindos. É muito bom passar um momento adorando ao Senhor, não é? Porque a adoração, ela renova as nossas forças. A adoração, né, nos coloca na presença de Deus. Então, todo crente tem que adorar a Deus, particularmente. Nós passamos um momento aqui juntos, isso agrada a Deus. Mas quando Deus chama para adorar, que Ele quer a nossa adoração, é uma adoração particular. O Senhor quer que nós usemos da nossa liberdade de escolha para ir até Ele espontaneamente. Eu vim aqui, Senhor, para Te adorar. Vou passar esse momento só em adoração a Ti. Então, isso agrada a Deus. A gente quer trabalhar, fazer muitas coisas no reino. Não que não seja para fazer, claro. Mas isso é Deus que vai designar o que é para nós fazermos. Em primeiríssimo lugar, adorar a Deus, passar um tempo com Ele. Então, isso é que agrada a Deus, chama a atenção de Deus para as nossas vidas, e Ele nos concede o favor dEle. É tão bom quando uma pessoa faz um favor para a gente, principalmente num lugar assim onde a gente não tem muito acesso. Então tem lá um conhecido do outro conhecido, e daí se a pessoa faz um favor para a gente, não é um máximo, é muito bom. Agora você imagine Deus fazendo um favor para nós. Sabe, isso não dá para medir, não tem assim como comparar. Então, Deus começa a fazer os favores quando a gente começa a adorá-lo. Então, Ele começa a fazer favores na nossa vida. As coisas começam a acontecer. Então, é muito importante a gente passar um momento a sós adorando esse Deus, porque vai mudando toda a situação da nossa vida. Porque Ele começa a mudar dentro. A nossa alma, Ele começa a agir lá, e depois Ele começa a agir fora, no ambiente, onde a gente está, vive, etc. Então, isso é realmente assim, um privilégio nós podermos adorar a Deus. Então vejam, gente, é muito importante a gente louvar a Deus, porque nos louvores nós estamos dizendo a grandeza dEle, né? Nós estamos nos reverenciando toda a grandeza dEle, adorando pelo que Ele é. Então Ele vem, com certeza. Então é muito importante a gente adorar a Deus. Nós começamos a receber milagres. Então a gente precisa achar um tempinho na vida para esse Deus soberano que é tudo, né? Que é Deus. Então nós não somos nada, e nem achamos um tempinho para ir diante de Deus. Então é muito importante, porque isso traz mudança de vida. Então adorar a Deus é muito bom, nós ficarmos assim ligados na adoração, no louvor, o nosso coração vai se desligando dos problemas. Nós vamos ficando fortes espiritualmente. Então nós não vamos recebendo os ataques do diabo. Ele não pode entrar mais dentro de nós, porque nós nascemos de novo. Então, a nossa alma está fortalecida, porque é o lugar onde ele age. Então, se eu estou fortalecida no meu espírito vai passando isso para minha alma, para minha mente, para toda essa área da alma. Então, quando o diabo vem atacar, ele não tem brecha. Então, por isso que é a necessidade de orar. Então, a gente não pode vir só na igreja, sabe? E de repente, hoje eu estou com vontade de orar. Então, porque isso é alma, né? Mas hoje eu não estou com vontade de orar. Isso também é alma. Então, não interessa se eu estou com vontade ou não. Ele é Deus. Eu preciso dele. Eu não posso viver sem Deus. É óbvio que tem dia que não dá para orar. A gente, de repente, acontecem coisas, né? Que a gente tem que dar atenção. Uns dias, às vezes. Mas isso daí não é a nossa rotina. A nossa rotina tem que ter aquele momento para estar com Deus. Então, é o que falta para os crentes, na verdade, porque eles não têm oração pessoal. Não tem momento com Deus, porque vão se enchendo de muitos afazeres, muitos compromissos. E Deus, que é Deus, não tem espaço. Mas Ele é Deus, nós temos que dar um espaço para Ele na nossa vida. Se nós dermos um espaço para Deus na nossa vida, tudo vai começar a mudar. Por que as coisas começam a mudar? Porque nós estamos mudando dentro de nós. Então, se não há mudança em nossas vidas, Deus não está interessado em nada nosso. Em nada. Porque mesmo para nós servirmos a Ele, tem que ser dentro dessa mudança que há na nossa alma. O nosso caráter tem que ir se assemelhando ao caráter de Deus. Então, se eu oro e não mudo de vida, eu não estou orando. Então, é bom você sintonizar lá isso daí. Quais as áreas que você não está mudando?
Então você não está orando. Porque quando você ora, Deus começa a agir nas áreas que você precisa de mudança. Então é bom a gente deixar a palavra de Deus agora vir fazer essa obra em nós, do que nós temos que passar na frente do juiz, no dia do julgamento, e não temos essas áreas mudadas. Nós vamos passar lá. Então é muito importante isso. Amém? Então hoje a gente vai ver um pouquinho aqui na palavra de Deus, porque nós estamos aqui trazendo ensinos para aprendermos como anda com Deus, como recebe bênçãos, como obedece, enfim, né? Tudo isso e o que a palavra realmente quer dizer para nós, né? Que a gente está aprendendo por que está escrito isso, por que aconteceu aquilo. E esses ensinos são justamente para derrubar tudo que é doutrina errada, para cair fora da religião que não dá sucesso. Religião é assim, é aparência, mas não tem comunhão alguma com Deus. Então, esse é o caminho que o Senhor nos colocou, porque esse é o caminho que Jesus trouxe. Então, no meio disso veio muito engano, né, através de doutrinas de homens, estragar toda a doutrina de Jesus. Tem muita gente que prega coisa errada, porque não tem a revelação do que realmente é a palavra de Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 16. E nós vamos ver aqui hoje a obediência, né? Assim, o que acontece se nós obedecermos Deus? Porque a religião e a doutrina errada sempre falam assim, só vive na aparência. Então, se deu sucesso, se foi tudo legal, se correu tudo bem, então Deus que mandou. Mas, na verdade, o que falta para os crentes é ter uma direção exata, precisa do que realmente Deus quer, para a própria vida, para o ministério, para servir a Deus, para fazer alguma coisa que agrade a Deus, porque todo mundo quer agradar a Deus. Quando a gente nasce de novo, a gente quer agradar a Deus. Quando a gente aceitou Jesus, a gente quer agradar a Deus e não sabe o que fazer. Então a gente, como não sabe, às vezes as pessoas começam a inventar coisas. Ah, Deus falou que é para eu dar a Bíblia para todo mundo que eu encontrar. Será mesmo? Será que Deus mandou isso? Você já sabe tudo que está escrito dentro da Bíblia? Você já sabe bem o Novo Testamento, como Deus opera? Não, nem tanto. Então, será que Deus ia já te mandar fazer um serviço desse? Você nem sabe o que está na Bíblia, entende? Vocês estão me acompanhando? Então, aí a pessoa, ela fica fazendo coisas para se sentir bem, tá certo? Bom, você não precisa saber nada da Bíblia, nada da palavra. Você não precisa andar em lugar nenhum na palavra para você ficar dando Bíblia para os outros, não é? Mas para eu obedecer a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, eu preciso ter uma comunhão com eles e saber ouvir Deus. Eu preciso aprender a ouvir Deus. O crente, todos os cristãos precisam aprender a ouvir Deus. E isso vem da comunhão que a gente faz com Ele, estando com Ele, orando em línguas, adorando o Senhor, lendo Bíblia. Nós vamos nos afinando a Deus, sabendo exatamente o que Deus quer. E esse é o objetivo. Jesus veio para isso. Para que agora todas as pessoas que aceitam Jesus, nasceram de novo, tenham comunhão com o Pai e saibam a vontade dEle. Né? Hoje nós já fizemos outro dia essa pergunta e eu vou fazer de novo, mas ninguém precisa responder. Você sabe exatamente o que Deus quer que você faça. É muito bom, se você sabe o que Deus quer que você faça e você ouviu dele, você vai ter a força dele para fazer. É diferente de quem não sabe, começa a fazer uma coisa e depois para. Por que para? Porque não sabe se era aquilo. Nem ouviu, inventou. Está valendo? Então vamos ver aqui Atos capítulo 16, versículo 6. Vamos ver aqui esse pedaço. Aqui, não é? Depois, Paulo já está aqui junto deles. Eles fazem lá uma reunião, decidindo quem vai para cá, quem vai para lá, o que fazer. E aqui no versículo 6, eles estão nesse ponto que eles não tinham muita certeza para onde eles iam. Eles não tinham tido uma direção de Deus, do que ele queria que os apóstolos fizessem. Então veja aqui, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Trode. Está vendo que eles estavam buscando um lugar para ir. Primeiro o Espírito Santo falou que não. Depois ele, será que nós vamos para cá então? Ou vamos para lá?
Porque eles tinham já decidido, se a gente ler aqui atrás um pouquinho, que eles iam para Bitínia. É para lá que eles iam. Mas agora, veja aqui, o Espírito Santo falou que não, e assim mesmo eles não tiveram a direção da onde. Mas, no versículo 9, à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, nós não vamos passar agora para um ensino de visão ou sonhos que Deus dá, porque isso tem um ensino, aliás, tem um livro do Kenneth Hagin também sobre isso, sobre este assunto. Que acontece, Deus fala em sonhos ou uma visão mesmo aberta, a gente tem isso daí, mas precisa ter uma comunhão com Deus, orar em línguas e discernir. Porque se você tem uma comunhão com Deus e Ele te dá uma visão, você tem discernimento. Você levanta e vai e faz. Tá? Porque muita gente vem e fala, olha, eu tive um sonho. O que quer dizer? A pessoa nem sabe, nem tem comunhão com Deus, quer que o outro vai interpretar, não é o caso agora. Nós não estamos no Antigo Testamento para que fique interpretação de sonho. Tem uma pessoa lá que interpreta sonho, mas será que é do Espírito Santo isso? Nem tudo é do Espírito Santo. Tá? Então, veja que aqui, neste sonho, nesta visão, ele viu um varão macedônio suplicando, não venha para Macedônia. Eles não iam para Bitínia, para a Ásia, e eles foram impedidos, depois ficaram indo para cá, para lá. Então, à noite, o Espírito Santo veio com discernimento. Falou para onde que era, mostrou essa pessoa. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, era para anunciar o Evangelho, tudo bem. Então, em vez de ir para lá, para a Ásia, eles foram, então, com a direção de Deus, para Macedônia. Então, nós vamos ver aqui, no versículo mais adiante, que eles foram presos. Eles obedeceram a Deus, ok? Seguiram para Macedônia. Eu não vou ler os versículos aqui agora. Eu quero voltar lá depois da gente entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. O que ele faz? Ele expulsa o diabo dessa mulher adivinha e por causa disso, né, o senhor dela ficou, né, indignado e põe toda a multidão em alvoroço e acabam prendendo Paulo e Silas. Então, nós vemos aqui no 22... Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Além, né, de apanhar e tudo, ainda ficaram presos dessa maneira. Mas veja no versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, no versículo 25, a gente não vê uma apreensão de Paulo e Silas, uma aflição. A gente vê que eles estavam tranquilos, embora eles tivessem sido açoitados, maltratados, apanharam, estavam presos. Então, veja, uma doutrina errada, o que diria aqui? Tipo, Deus mandou você ir para a Macedônia, por que aconteceu isso com você? Isso é desobediência. Não é isso que a doutrina errada fala? O que você está fazendo de errado? Que você, aconteceu esse horror, que o diabo veio atacar você? Alguma coisa você está fazendo de errado. Não, eles não estavam fazendo absolutamente nada de errado. Eles estavam, sim, na visão de Deus, no propósito de Deus e na obediência. Mas o diabo se levantou. Se levantou por quê? Veja aqui, no 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então Deus veio em auxílio. Se eles estivessem fazendo coisa contra Deus, Deus nunca ia vir em auxílio. Tá? Então, quem persegue é o diabo. O diabo persegue mesmo, claro, obedecendo a ordem de Deus. Porque isso é uma afronta para o diabo. Tá certo? Por quê? Está entrando nas trevas, aonde ele está, e o poder de Deus
está descendo, libertando, curando, maravilhas estão acontecendo, é justamente, e conversão, salvação, é o que ele não quer. Então, quando Deus manda dar uma ordem e nós obedecemos, pode ter certeza que o diabo vem em cima. Então, isso não é doutrina errada, mas precisa estar em sintonia com Deus e saber que realmente foi ele que falou aquilo. Porque aqui no caso nós vimos que Paulo soube que era de Deus. Tá? Então, como eles ficaram louvando a Deus, Deus veio em auxílio, porque quem fez esse mal para eles foi o diabo. Deus não permite que o diabo nos leve a um extremo, ele vem em auxílio, como ele veio para Paulo e Silas. Ele veio em auxílio depois do que aconteceu. Então, agora, o que aconteceu além dele ter libertado aquela mulher, orado e ela ter ficado salva? Veja só no 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, iam suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, que devo fazer para que seja salvo? Porque esse homem não era salvo, mas ele já tinha ouvido falar do que eles faziam, os apóstolos. O que eles estavam fazendo? Pregando Jesus, que era a salvação. E eles viram um milagre aqui agora. Já souberam de outros e eles mesmos viram. Então, é Deus, e o que nós fazemos para ser salvos? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Não é automática a salvação da casa, da família. Às vezes a gente fala aqui que nós estamos orando e somos a luz de Deus dentro da nossa casa, e a gente lembra o fato da Raabe, aquela prostituta, quando o povo de Israel entrou em Jericó, mas antes, quando os espias foram lá, ela protegeu Josué e os que estavam com ele, e disse: olha, eu fiz isso, corri risco, mas agora, quando vocês vierem mesmo tomar posse, não se esqueçam de mim. Eles, de jeito nenhum, põe aí uma faixa vermelha na tua janela e entra para dentro de casa e chama a sua parentela, porque na hora Deus vai cuidar de você. Então toda a muralha caiu, a casa dela, que era na muralha, ficou intacta, e ela e a família dela foi salva. Por que a família foi salva? Porque aceitou. Ela chamou a família e contou o caso. A família aceitou. Aceitou que Deus iria proteger, porque senão eles estariam lá fora. É diferente do caso de Noé, que ninguém aceitou. Só ele com a família dele que entrou na arca. Quem não entrou morreu afogado. Então, o que a gente diz aqui? Que nós estamos dando condição para Deus de entrar na nossa casa e salvar a nossa família, não é? Pela presença dele no nosso lar, através da nossa comunhão com ele. Então, mas é óbvio que cada membro da nossa família vai ter que aceitar Jesus. Tá? Então, não é automático: eu sou salva, eu e minha casa serviremos o Senhor e seremos salvos. Não, ok? Precisa quem está lá dentro ser salvo, e Deus está dando chance cada dia, cada minuto. Até o fim Deus vai dar chance. Então, veja aqui no 32, para você entender. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, quer dizer, quando ele pregou a palavra para todos da casa, quer dizer que todos aceitaram. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim não, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Sabe por que isso? Porque não podia bater em romanos, não podia açoitar.
Tem toda uma história aí. Então, quer dizer, eles fizeram coisa errada. Agora, escondidinho, ó, pode sumir, não, ó. Fica quieto, não fala pra ninguém, ninguém apanhou, ninguém fez nada, tchau, pode sumir, vocês estão libertos. Não, não é assim não. Não vai ser desse jeito, por isso que Paulo fala isso, ok? Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, viu só? Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então, quando eles saíram de lá, eles foram para a casa de Lídia. Então, vamos voltar agora para o versículo 11, para nós entendermos por que agora ele voltou, foi lá para a casa de Lídia. Quem é essa Lídia? De onde ele conheceu? Como que é isso? Por que essa Lídia está na história? Tem todo um a ver do plano de Deus, ok? Então, versículo 11. Tendo, pois, navegado, vocês estão lembrando que ele teve a visão para ele ir para Macedônia, ok? Ele ia para a Ásia, tá lembrado? Então, ele parou aquele plano e veio para a Macedônia que Deus mandou. Então, veja. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos. Filipos, nós temos aqui a carta de Filipenses. Os filipenses são de onde? Filipos. Filipos, está escrito aqui, cidade da Macedônia. Estou falando isso porque nós vamos ter que ver um versículo lá. Cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Eles, então, foram direto para Filipos. É de lá que tem, por isso que tem a carta aos filipenses. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E tinha um lugar para eles orarem. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, aqui que começa a história da Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ô, gente, está escrito aqui que ela era vendedora de púrpura. Quem vendia púrpura eram pessoas de alto nível social. Não é qualquer um, porque era algo caríssimo. Então, só High Society tinha esta condição de ter esta tal púrpura aí, porque tinha todo um processo, coisa caríssima. Então, se ela vendia isso, ela tinha condição e um nível social muito bom. Financeiro, um nível financeiro muito bom na cidade, porque ela então vivia no meio de gente com grana, gente que tinha dinheiro. E, consequentemente, ela sendo uma mulher rica, ela morava numa super casa, num lugar privilegiado, num bairro bom, porque vivia no meio dos ricos. Então, sendo vendedora, era uma mulher rica. Então, é isso que assustou o diabo, porque... Quer ver um instantezinho? Vamos ler Filipenses, capítulo 4. Deixa aí marcado que nós vamos voltar, porque nós vamos terminar esse assunto agora. Filipenses, capítulo 4, versículo 15. Olha só isso aqui, queridos. Não foi a troco de nada, assim, que o diabo foi e pegou Paulo e, olha, mas bateu nesse Paulo, que ficou vergão, sangrando, carne viva, preso. Não foi à toa de nada, não foi por nada. Olha assim, olha só o motivo. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar, sustentar. Entende? É isso que ele quer dizer aqui. Ninguém me associou com o meu ministério no sentido de sustentar o meu ministério, é isso que ele está falando. Senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Pode parar aí, vamos voltar lá. Entendeu isso? Bom, vocês estão sabendo que a palavra de Deus, como eu sempre digo, e o pastor David já ensinou, que é como a palavra de Deus, meditar é como um quadro, uma pintura, aonde o pintor vai pegar o pincel e vai dar as pinceladas para formar a imagem. Que imagem no nosso caso? A imagem da mente de Cristo dentro de nós.
a palavra de Deus. Então, cada pincelada é importantíssima, porque se faltarem pinceladas, não fica completo o quadro. Então, a meditação faz isso, ela junta um versículo daqui com outro daqui, você entende o que quer dizer e forma a mente de Cristo. Então, por isso que nós lemos muito a Bíblia, estamos lendo repetidas vezes cada livro, já fizemos, estamos voltando e vamos orando em línguas, porque isso daí ajuda na meditação, porque estamos assimilando a palavra para meditar, para entender. Então, isso que nós estamos fazendo agora, isso é meditação. Da onde que vem uma coisa da outra, tá ok? Para a gente entender como que eu vou andar com esse Deus. Porque aí, aceitar Jesus não é só na igreja, cantar 2 louvores, escutar que Jesus andou sobre as águas, faz uma oferta e até logo, venho a semana que vem e trago mais. Não é isso. O evangelho é para nós vivermos e andarmos, não é fazer confusão, é para andar no poder de Deus. Para saber vencer o diabo, as mentiras dele, não deixar ele roubar nada de nós. Então, o que está falando aqui? Que eles foram para um lugar aonde eram feitas as orações. E esse lugar era simplesmente, não está escrito, mas era, a casa de Lídia. Pois ela era rica. Ela sustentou o ministério dele por um bom tempo. Foi só ela que deu grana. Depois outros vieram colaborar. Então o diabo não gosta de gente que tem grana, se converte e investe no evangelho. Por quê? Porque é preciso disso, para poder espalhar, entrar nas cidades, divulgar material, e estar presente, libertar, falar de salvação. Então o diabo não gosta. Vocês sabem que o diabo odeia esse negócio de dinheiro e ele fica fazendo essa confusão toda que está por aí, quando as pessoas até permitem. Mas é muito clara a palavra de Deus aqui. Então a Lídia, que era uma pessoa assim de um alto nível financeiro, e de negócios, mulher de negócios, ela trabalhava, ela vendia. Ela se salvou, ela aceitou Jesus e ela sustentou o evangelho, o ministério de Paulo. Ela sustentou por um bom tempo. Depois outros se associaram, não foi só ela, outros se associaram. Então por um bom tempo foi só os filipenses, de lá que veio, de Filipos. Vamos continuar lendo aqui então o 14, vamos ler de volta e depois o 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu isso. Ele ficou lá. Então ele se hospedou lá. Ele já estava hospedado lá. Entende? Veja o 16, versículo. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, era lá na casa dela, porque aquelas casas antigamente não eram uma casa que nem quintal tinha. Vocês sabem como que era uma propriedade, é assim que se chamava. Não é não? Chamava-se propriedade. Então lá tinha todos os ambientes necessários para tudo. Então aqui diz que eles foram para o lugar de oração, na casa de Lídia. Tá? Estão me acompanhando? Foram lá para esse lugar de oração. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O diabo ficou muito furioso, porque tinha pessoa quem estava sustentando o ministério de Paulo, para isso e outras coisas acontecerem. Porque esta mulher foi liberta desse espírito adivinho, e uma vez que o diabo saiu dela, ela ficou salva. Ela aceitou Jesus, com certeza. Porque quando o diabo sai, a pessoa está livre, ela aceita Jesus. Entende? Então, isso e outras coisas que nós sabemos que aconteceram e ainda hoje acontece. Então, qual foi o golpe do diabo? Prendendo Paulo. Ele queria mesmo era acabar com Paulo, matar Paulo. Matar, porque se matar, vamos excluir. Aí acabou, ninguém vai ficar falando aqui de Jesus. E o diabo é o mesmo, ele ainda tem a mesma ideia. Ele não quer que ninguém tenha sucesso
espiritual para poder obedecer às ordens de Deus. Então veja que a obediência à vontade de Deus nem sempre quer dizer que são um mar de rosas, nem sempre. Por quê? Vem cá. Se ele fosse para a Ásia, me diga, vamos pensar um pouco. Ele não tinha unção de Deus? Tinha. Ele não ia pregar Jesus, o Evangelho, batizar e no Espírito, para orar em línguas, e milagres iam acontecer? Claro. Se ele fosse para a Ásia, ia ser uma viagem, né, de sucesso, com certeza, porque curas iam acontecer, libertação, salvação, ia ser de sucesso. Mas também não ia chegar ao extremo dele ser preso lá. Não ia. Não ia, porque ele ia estar fazendo algo que não era do plano de Deus, da visão, tá? Então, é assim que as pessoas que não têm a direção de Deus são guiadas pelo que elas acham que elas devem fazer. Estão me acompanhando? Então, tipo, tem no coração, a Ásia está precisando de salvação, conhecer Jesus, está precisando de evangelho, vamos para lá. Lá é lugar bom para semear, vamos lá plantar esse evangelho, vamos. Pô, o cara tem unção, ele vai lá, vai acontecer coisa. Claro que vai acontecer, mas não é o chamado, o propósito de Deus para aquele momento, não era a direção. Então, quem não tem direção faz isso. Agora, num segundo plano, o que nós temos que observar aqui? Que ele quase morreu, apanhou, libertou a mulher, né? O carcereiro lá, outra coisa errada, não era, tá vendo? Deus, ele foi fazer o que Deus não quis, foi preso e tal e tal. Mas sabe de uma coisa? Que Deus até permitiu e mandou mesmo que isso acontecesse para que o carcereiro, a família dele e todos que estavam na prisão fossem salvos. Jamais Deus tem uma ideia louca dessa. Ninguém precisa quebrar uma perna, ficar lá no hospital, ficar muito tempo lá sendo operado, porque é cirurgia, demora e não sei o que, para os colegas do quarto que estão todo arrebentados lá serem salvos. Isso não é doutrina de Deus. Estão me acompanhando? Tem muita gente que usa isso, está errado, não tem nada a ver. Tudo bem, você quebrou sua perna, você foi para o hospital, você vai falar de Jesus, porque é o que você sabe fazer, é o que você tem. E Deus vem, claro, e age no coração aberto. Mas isso não é a vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Estão me acompanhando? Então, há muita confusão no Evangelho, porque as pessoas não oram em línguas. Como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Eu tenho que orar bastante em línguas. Senta lá, fica um bom tempo sentado lá, orando em línguas. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai começar a trazer para você o que é para você fazer. A visão de Deus. O que Ele quer que você faça. Então, veja que se Paulo tivesse desobedecido, Paulo e Silas tivessem desobedecido Deus, ou não soubessem mesmo, não tivessem essa direção, eles iam lá e iam ter um sucesso. Só que tem uma coisa. Eles não iam ter a provisão financeira que Deus mandou. Ia ter fracasso financeiro. Vocês entendem por que os ministérios têm fracasso financeiro? Porque fazem o que é da cabeça. Não fazem o que Deus manda. Porque quando Deus manda, já tem a provisão preparada. O que aconteceu para Paulo? Estava difícil, claro. Por quê? Porque Paulo viu que ele se aliou, ou seja, o contrário, uma mulher, né, de bem financeiro, alto nível, rica, podemos falar isso, muito rica. Aceitou Jesus e se associou a ele no ministério, dando grana, dando dinheiro. Isso o diabo não suporta. Ele não quer que rola dinheiro para o plano de Deus. Para a visão de Deus ele não quer. Para as outras coisas, eu arranco dinheiro dos outros e faço. Mas não é Deus que está mandando. Então, agora eu inventei um negócio, eu preciso dar um jeito de arrancar mais. Então eu vou começar a vender cadeira da igreja que é ungida. Então você tem que trazer 5 mil, 10 mil. Quem sabe chega um aí que me traz 1 milhão. Coisas absurdas, estúpidas. Estão me acompanhando? Porque o Ministério de Socorros e Governos existe. É o dessa mulher. É o de socorros. Ela veio trazer a provisão para o ministério dele e não faltou nada. E nós temos visto isso claramente aqui no nosso ministério. Pelo que nós estamos fazendo, conferência 3 vezes por ano,
Quem está pagando para vir na conferência? Ninguém. Aliás, a gente até ajuda, né? Põe ônibus do hotel, alguém que precisa a gente já ajudou em outras coisas. Deus fala para quê, quem, quando, etc. A comida, que é um preço, que a igreja ajuda um pouco. Fica um preço assim, que nem é o lanche do McDonald's custa isso. E é um super prato de comida delicioso no shopping. Café da manhã de graça. Ninguém está fazendo rifa de nada. Japão, agora. Cartas gratuitas na casa de quem quer. Que é isso? É ouvir Deus. A provisão vem de Deus. Ele levanta uma pessoa. Ele sabe como e da onde vai vir a provisão. E isso serve para a sua vida pessoal também. Não é só para o ministério, para a vida pessoal. Tá? Então, as pessoas, isso é uma coisa que é gradativa. É um processo para a gente chegar nesse lugar onde Deus está nos suprindo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a receber de Deus. Ele é o provedor. Uma delícia você aprender de Deus, você não precisa se preocupar. Vai chegar, vai vir. Espera aí, não está vindo? O diabo está segurando? Então, eu vou adorar mais a Deus, orar mais em línguas. O que aconteceu? Ele foi preso, Paulo, ele apanhou, ele ficou adorando a Deus. Ele ficou adorando a Deus porque Deus não vai deixar o diabo acabar com aquele que está fazendo o que ele mandou fazer. Aquele que está na visão de Deus, ele não vai deixar. Por isso que eu estou falando que a oração pessoal é importantíssima. Não tem como o diabo querer destruir uma coisa que Deus está abençoando. Não tem como. Entende? Então, Deus vem e fala, não, mas você, diabo, você não vai acabar com o meu servo, esse é o meu plano, eu que vou acabar com você. Nessa, se converte todo mundo que está lá dentro, mais o carcereiro e a família dele. Entendeu o que Deus fez? Tá? Então, não é o caso de que, bom, então, você viu, né? Deus permitiu, ele foi preso e tal, então lá, né, ele precisava ser preso, apanhar, mas ficar naquela condição para que o carcereiro se salvasse. Jamais. Jamais Deus ia fazer isso. Acontece que do mal do diabo, Deus sempre vai tirar o bem. E o bem foi o carcereiro ser salvo e todos os presos. E a família dele. Tá certo? Então, com relação a isso, vocês vejam que nada faltou para ele. Ele diz que quando todas as outras igrejas pararam de contribuir, pararam de sustentá-lo, a de Filipenses, não. Era Lídia. Então, por um tempo, ficou ela sozinha. Depois vieram outros. Porque o diabo gosta de fazer isso, parar. Mas Deus não deixa secar a fonte. Se for um só, Deus dá a condição de ser um. Mas não é que vai ser sempre um só. Isso é um momento. Porque tem muito diabo rodeando. Mas fica um. Depois as coisas vão se abrindo. Outras pessoas vão se entregando. E Deus vai abençoando para que seja mais próspero o ministério para fazer mais o que Deus quer. Vocês estão me acompanhando então? Então é preciso orar em línguas, é muito importante. Nós orarmos em línguas para direção. As pessoas, você acha que eu compro a casa desse lado ou do lado de lá da rua? Ninguém pode falar essas coisas, gente. Se você não sabe, você que tem que procurar saber. Você que tem que orar para Deus falar com você. Agora, num segundo você quer, que nem mágica, plic-tic. Vou comprar desse lado ou daquele. Entende? Eu devo vender meu carro e comprar um novo? Não sei, imagina. Isso aqui não é mulher da sorte. O pessoal tem esse misticismo na cabeça e quer que Deus haja dessa maneira. Não é assim que Deus age. É vida, é comunhão, é andar junto. Então é gradativo, como eu disse. É uma coisa, é um processo que vai se desenvolvendo, crescendo. E através da comunhão, nós vamos tendo a liderança do Espírito Santo na nossa vida. Porque se ele está agindo na minha vida pessoal, o caminho é ir para o ministério. Se eu não paro de orar, eu vou ser um canal dele para lá, ou para onde ele quiser. Valeu, então?
Então, não se confundam de que vai precisar ir para o hospital para salvar quem está lá. Isso é doutrina errada. E saibam que o diabo vem mesmo porque ele quer acabar com o plano de Deus. Então, não é assim. Deus manda, o diabo vem sim. Mas precisa saber bem a direção de Deus. Deus quer que você busque a direção dele na sua vida para você ser sempre bem-sucedido. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.